Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero demais que sim. Hoje eu vim ensinar esse bolo maravilhoso, perfeito aí para o seu café da manhã, para aquele café da tarde. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e vamos aprender. Bom, aqui eu já separei todos os ingredientes e eu vou fazer o meu bolo à mão, tá? Mas você pode fazer também na batedeira ou no liquidificador, se você preferir. Aqui eu vou colocar 3 ovos inteiros, tá? 1 xícara de açúcar. Eu tô usando refinado, mas pode ser um outro da sua preferência. E eu vou bater o açúcar com os ovos por uns 2 minutos, tá? Até essa mistura ficar bem homogênea. Esse passo, gente, é bem importante para o nosso bolo ficar bem fofinho, tá? Então, a gente sempre começa batendo os ovos com açúcar, que traz uma leveza para a massa, tá bom? Mas é rapidinho aqui, só 2 minutinhos. E aqui eu já vou entrar com a margarina, tá? Eu tô usando 3 colheres de sopa. Pode ser a manteiga também, se você preferir. E a gente também vai bater bem aqui. Eu gosto de fazer o bolo assim, misturando a cada ingrediente, que eu sinto que o bolo fica mais leve, tá bom? Esse bolo é um bolo muito saboroso, gente. Como eu falei, pode ser manteiga também, tá? Mas esse bolo não seria interessante óleo. Você pode fazer se você preferir com óleo, mas eu prefiro esse bolo com manteiga. Aqui eu tenho 200 ml de leite integral. E também, gente, pode ser substituído esse leite pelo leite de coco, tá? Fica maravilhoso também. Então, a gente mistura bem aqui e eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo. A farinha que eu estou usando é sem fermento, tá? Caso a sua tenha fermento, então você não adiciona o fermento da receita. Eu vou misturar metade da farinha, tá? E depois que misturar a metade, eu venho com o restante, tá bom? Assim fica mais fácil, já que a gente tá fazendo o bolo na mão, para se certificar de que vai misturar bem a farinha na massa, tá? Então, você preste atenção nessa parte, senão depois que o bolo estiver pronto, fica com vários gruminhos de farinha. Então, eu misturei o restante. E eu vou colocar também 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolos, tá bom? Se sua farinha tiver fermento, aí você não acrescenta esse fermento da receita, tá bom? Normalmente eu não tenho farinha com fermento em casa e também acho que é mais fácil para vocês não terem a farinha com fermento, tá? Porque nem todos os bolos, né, e receitas a gente usa a mesma quantidade de fermento, tá? Mas se a sua tiver, aí você não acrescenta mais. Aqui a gente mistura rapidinho. O meu forno ele já tá pré-aquecido, tá, gente? É importante você, quando for fazer o bolo, já colocar ele para pré-aquecer, porque você faz ali rapidinho. E assim fica a massa, gente. Ela fica uma massa mais pesada, tá? Do que normalmente fica de um bolo normal. Mas vocês vão entender o porquê. Tá certinha a massa, vai ficar maravilhosa, fofinha, não tem problema. Aqui eu já tenho a minha forma, ela já tá untada com margarina e farinha de trigo. Essa minha forma é uma forma 20 por 8, tá bom? Aqui eu vou colocar toda a massa. E aqui, gente, eu vou usar maçã, tá? Vou colocar maçã em cima dessa massa, mas pode ser outra fruta também, se você preferir. Pode ser abacaxi, pode ser banana, tá bom? Hoje eu vou usar maçã e fica maravilhoso, gente, esse bolo. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aqui você ajeita bem a massa na forma, tá?
Para ficar mais retinho possível, dá umas batidinhas para não ficar com bolhas, tá bom? E a gente vai colocar a maçã. Aqui eu cortei as minhas maçãs em fatias não muito finas, tá? Mas também não muito grossas. Eu cortei ela assim em meia lua e a gente vai colocar uma do ladinho da outra. E aí vocês, gente, não coloca a maçã inteira dentro da massa, tá? Só a metade mesmo, porque como o bolo vai crescer, né? Senão ela afunda pro meio da massa. Então não é interessante. Eu vou colocando ali, mas só um pouquinho da maçã. Pode deixar para fora, que não tem problema. Então eu vou colocando ali a quantidade. Você pode decidir se você coloca mais ou coloca menos, tá bom? Você pode colocar ela também picadinha e colocar ali por cima, que também fica muito bom, tá? Então eu vou colocando aqui uma do lado da outra. E foi assim que ficou, gente. E aqui, em cima, eu vou colocar uma colher de açúcar. Esse aqui é o açúcar demerara, tá? Mas pode ser o açúcar cristal. Pode ser o refinado também, mas o melhor que fica é o cristal. Então, como esse demerara também é mais grossinho, né? Então, eu usei esse. Pra que esse açúcar aqui? Gente, esse açúcar não vai dar nenhum sabor aqui no bolo, tá? Mas vai deixar essa casquinha de cima do bolo bem crocante. Fica maravilhoso, uma delícia, gente. Faz aí. E agora eu vou levar ao forno. E o nosso bolo já ficou pronto. Olha só, gente, que lindo. Ficou aproximadamente 35 minutos, tá? No forno a 180 graus. E olha só, gente, a casquinha que eu falei pra vocês que o açúcar faz. Fica muito saboroso, tá? Essa casquinha é bem crocante. Façam aí, depois vocês me contam. Eu vou desenformar. O meu bolo ainda tá um pouco quente, tá? Então eu gosto de desenformar ele assim. Eu coloco no prato, viro ele e depois eu venho com um outro prato e viro de volta, tá? Assim fica mais fácil e tem menos risco do seu bolo quebrar, tá bom? Já que esse bolo tá bem fofinho, assim fica bem fácil. E olha só, gente, bem de pertinho para vocês verem a maravilha que tá esse bolo. Gente, o cheiro que fica na sua casa é incrível. Vocês me contem aqui. Fica maravilhoso o cheirinho de bolo assando. Esse bolo fica muito saboroso. Perfeito, realmente para um café da tarde aí, um café da manhã. Olha só, gente, que maravilhoso. Super fofinho, tá? E agora, vamos ver como ele tá por dentro, né? Vou cortar aqui um pedaço bem generoso. E olha só, gente, a maciez. Dá pra sentir daí, né, a maciez que tá esse bolo. Super levinho. Olha só, gente, que perfeito. Maravilhoso. A massa super leve, saborosa. As maçãs, elas não ficam muito moles, tá, gente? Elas ficam durinhas ainda, fica muito saborosa essas maçãs. Olha só. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e comenta aqui embaixo o que você achou da receita. Um beijo e fiquem com Deus.